Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Dizer para os irmãos que estou feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede de retornar a esta casa de oração. A Bíblia diz, o salmista afirma: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, crente, a Bíblia diz que até a andorinha encontrou ninho para si nos atos dele. Por que tu estás de boca calada? Por que tu não glorifica? Por que tu não deixa o Espírito de Deus fluir no teu interior, fluir na tua vontade, no teu Espírito? Aleluia, alegra-te no Senhor nesta noite, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Ele está no meio da igreja dele. Você dá retorno e solte o número 5. Aleluia. Nós vamos entoar o louvor do nosso mais novo CD, que no final vai estar aí à sua disposição, que tem por título: o fogo só desce se a glória subir. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Feliz por essa oportunidade, grato ao pastor Roberto e à igreja do Senhor Jesus aqui neste lugar. Missionária abençoada, revê-la é um prazer. Podemos tomar assento. Aleluia. Escute isso. Meu barco vai seguindo em alto mar, mas vejo um grande vento
profeta Ezequiel, profeta que no contexto de toda a história foi um dos profetas maiores que mais contato teve com o Espírito Santo, que mais revelação teve com o Espírito Santo. E ele nos passa aqui uma visão que Deus lhe deu sobre a restauração da terra prometida de Israel. E é uma revelação que Deus dá a ele tão interessante que o Espírito de Deus abriu a minha mente para falar à igreja que sem água não existe vida. Aleluia. Poucas pessoas entenderam e eu repito com muito prazer, porque eu tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus. E um dos nomes que o Espírito Santo de Deus ele traz com ele se chama água. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus manda eu te dizer nesta noite que sem água não há vida. Aonde tem vida no nosso meio nesta noite? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Aonde tem vida? Aonde tem vida? Aonde tem vida? Aonde tem vida? Ei, crente, se não tem água, não tem vida. E água nesta noite é o Espírito Santo de Deus. E quando existe vida, existe alguma manifestação vital. O teu nesta noite, a tua manifestação é tua adoração ao Senhor. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saiu umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. E se corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro do qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, aleluia, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrar nestes dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Quem pode ter glória? Algo interessante sobre água. O ser humano, ele é composto de 60%, o elemento da composição do corpo humano é de água. Quando o bebê, o elemento chamado água, ele domina 80% de uma criança. É algo tão interessante
decida não ingerir água, ela vem à falência. É por causa disso que um dos simbolismos do Espírito Santo se chama água. Porque tem que ser o elemento maior na vida espiritual de todo e qualquer crente. O crente sem a água, o corpo espiritual do crente sem água, ele vai morrer, ele vai perecer. Mas nesta noite, o Espírito de Deus derrama sobre este lugar águas cristalinas. O Espírito Santo, ele passeia de um lado para o outro, e ele nesta noite se apresenta dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba, e beba, e beba. Abre a tua boca aí, crente, também sabe beber, beba, sacia a tua sede, receba algo de extraordinário quando tu beberes esta água pura e cristalina. E eu comecei a olhar essa passagem do profeta Ezequiel, falando, trazendo para os nossos dias. O interessante é que, se nós formos estudar a tradição judaica, e até mesmo pela palavra de Deus, os templos do Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo reconstruído pós-exílio babilônico, no Novo Testamento, o templo do grande rei Herodes, todos eles dividiam-se em 3 partes. A primeira parte chamava-se os átrios do Senhor. A segunda parte chamava-se o lugar santo. E a terceira parte chamava-se o lugar santíssimo. E aí eu quero pensar com você nesta noite, o que é os átrios do Senhor? Os átrios do Senhor, nos templos que nós falamos aqui, é exatamente a parte externa do templo. É onde as pessoas convidadas para cultuar se achegavam para adorar ao Senhor. À medida em que os levitas adoravam o Senhor com louvores e que o sacerdote oferecia holocaustos ao Senhor. Esses eram os átrios do Senhor. O segundo lugar, o lugar santo, é exatamente o lugar aonde apenas o sacerdote entrava. Para quê? Ele tinha que apresentar ao Senhor todos os dias 12 pães da proposição. O que é pão da proposição? É exatamente a oferta ao Senhor. Os 12 pães simbolizam exatamente as 12 tribos de Israel. O sacerdote, todos os sábados, oferecia ao Senhor pães frescos. E pasme, igreja, apenas o sacerdote podia comer esse pão. A segunda tarefa do sacerdote é que ele tinha que manter os 7 candeeiros acesos, que simboliza as 7 igrejas da Ásia. O que Deus quer revelar aos obreiros da casa dele? Pastor que precisa manter a igreja acesa, precisa comer do pão vivo que desceu do céu. O que é o pão vivo para o anjo da igreja? É a palavra do Senhor. Quantas igrejas nós estamos vendo aí se perdendo, candeeiros apagados, pastores que não têm mensagens, que sacie, que salve, que venha polir o crente, que venha domesticar o crente aos céus. Quantos trabalham, sabe por quê? Esqueceram de comer do pão vivo que desceu do céu. Não examinam mais a palavra,
entrar. Esse lugar era um lugar de tantos enigmas de Deus, de tanta reverência, que o sumo sacerdote não podia entrar de qualquer maneira. E ai dele se entrasse de qualquer maneira, ele seria fulminado. Para que servia o sumo sacerdote? Ele pegava os pecados do povo e até mesmo os seus pecados e fazia a expiação. E olha que interessante, eu comecei a ler alguma coisa sobre o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, a parte que ele entrava do templo, lugar santíssimo, era exatamente onde era dividido por um véu. Esse véu ele era inteiriço. E o sumo sacerdote chegava com todos os rituais que a palavra e que a lei na época mandava. Ele chegava até aquele véu com o seu incensário. À medida que ele chegava até o véu, ele começava a sacudir aquele incensário de um lado para o outro. Aquele incensário liberava fumaça sobre todo o templo, sobre todo lugar onde ele estava. Pasmem os senhores, não era qualquer fumaça, não era uma fumacinha de papel. Qual tem sido a tua oferta para Deus nesta noite? O que tu tens oferecido ao Senhor? Será que é aquela fogueirinha que o papel acende e de repente vai embora? Será aquela fogueira na madeira? Ou será aquela fogueira no vaso de barro? Se tem vaso de barro aqui nesta noite, eu tenho certeza que vai descer a glória do Senhor sobre você. Vai descer a água que aviva, água que alimenta, água que alegra, água que sacia a sede. Receba algo da parte de Deus nesta noite. E olha que interessante, dentre esses requisitos, eu só quero falar só de um deles, do sumo sacerdote, é que ele, quando balançava o incensário de um lado para o outro, crescia, criava no ambiente uma fumaça espessa. E aquela fumaça ficava como uma nuvem no ambiente onde o sacerdote estava. Pasmem os senhores. Quando é, aí você me pergunta assim, missionária, quando é que o sumo sacerdote, uma vez por ano apenas, ele sabia que estava na hora dele entrar no lugar santíssimo? Sabe quando? Quando ele olhava para baixo e ele não enxergava mais a ponta dos seus pés. Quando ele olhava para o seu nariz, a ponta do seu nariz, e não enxergava mais o seu nariz, aí era a hora dele entrar no lugar santíssimo. Aleluia, Senhor. Mas hoje se canta: aqui a glória dele, tudo aqui é dele, o louvor é dele, tudo é dele. Mas deixa de dar oportunidade a esse crente. Deixa de dar a liderança de um departamento para esse crente. Deixa esse crente no banco sentado. Ei, crente, nesta noite vai desaparecer você. E a fumaça do Espírito Santo vai inundar este lugar. Entenda que Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória dele, a glória para ele, a glória através dele. Sinta a glória de Deus sobre a tua vida. E aí o que me prendeu aqui nesse capítulo é exatamente do versículo 3 em diante. Debaixo da porta, exatamente do altar, começou a sair água. Quantos altares hoje, pastor? E com muito respeito à sua pessoa, que tu és o anjo da igreja, és o meu pastor exatamente neste momento. Quantos altares hoje já não jorram mais água? Quantas águas hoje contaminadas? Quantas águas hoje
nos seus pés. João, no capítulo 7, verso 28, ele diz assim: quem crer em mim, como diz nas Escrituras, rios de água vivas correrão do seu interior. Os pés de um anunciador de boas novas, os pés que sobem ao altar do Senhor, tem de estar envolvido numa água pura, não numa água de mistura que confunda o povo. Quantos crentes dentro da igreja que não estão salvos? É uma realidade que nós estamos vivendo. Mas ei, crente, esta noite a água não quer simbolizar tão somente barulho, poder, línguas estranhas, não. A água nesta noite quer limpar eu e você. A água nesta noite quer tirar toda a impureza do nosso corpo espiritual. A água nesta noite quer dar visão àquele que não tem mais visão. A água nesta noite quer curar aquele que está enfermo espiritualmente. A água nesta noite quer levantar aquele que está caído. A água nesta noite quer alegrar o coração de quem está triste. A água está jorrando do altar aí para a igreja. Sinta aí, crente. Sinta aí, crente. Sinta aí, crente. Mas o interessante que não era simplesmente uma metáfora ou apenas uma visão. O profeta vai dizer que aquele ser angelical, ele se utilizava de um cordel de medir. Eu acho que alguém não entendeu. Deus livre. Ele se utilizava de um cordel de medir. Sabe o que era um cordel de medir? Era exatamente um barbante. E ele media por côvados. Côvados é uma aferição de medida que para os hebreus simbolizava 50 centímetros. Ia do cotovelo até o dedo indicador. Já para os egípcios simbolizava 45 centímetros. E o profeta diz que ele mediu 1000 côvados a mais. Quando ele viu, as águas não estavam mais só nos seus artelhos, estavam também nos seus joelhos. E o que o joelho quer falar para nós? Joelhos fala de humildade. Glória a Deus. Joelho fala de pessoa que não vive mais a si mesmo, mas Cristo vive nele. Joelho fala de pessoa que não anda mais em si mesmo, mas que o Espírito Santo manda nele, que o Espírito Santo dirige a vida dele. Ei, crente, você não é mais você. Há um Deus que dirige a tua vida, há um Deus que controla os teus passos, há um Deus que te dá um fôlego para tu estares aqui adorando o nome dele. Não és mais tu de ti mesmo. Joelho também fala de oração. Quando as águas jorram do altar, ela cobre os pés, ela cobre os joelhos. Pode observar, todo crente no Enadir que tem o Espírito Santo, que a água flui dele, tem desejo de orar. É ou não é? A senhora não pode contar quantos crentes vêm para a oração? Eu tenho certeza que é uns 5, 8. Minha mãe, muitos anos, dirigiu um trabalho de oração. Eu tocava guitarra e violão para ela. Meu pai tocava o trombone e ela a sanfona. Tinha dia que a igreja estava numa alegria só, mas éramos quase 5, orando. Moças que estão em casa e não estão em horário de trabalho. Que isso? Está faltando água. Está faltando beber. Meu Deus. Está faltando abrir a boca. Meu Deus. Está faltando permitir o Espírito de Deus fluir no teu interior. Crentes aposentados. Uma vez, pastor Roberto, eu lembro que eu convidei um irmão, eu e meu pai. Na época meus pais eram vivos, eu ajudava eles. E ele disse assim: não, esse trabalho de oração, irmã Laíra, é para mulheres. Mulheres
que estão em casa cuidando dos filhos, não. Todo crente que bebe da água, que permite a água entrar seu corpo adentro, à medida que ele pega no pé, ele sente aquele gostinho, e isso fala do crente que vem chegando ao Senhor Jesus, do novo convertido. Quanto mais ele bebe, mais ele quer. A água sai do joelho e a água passa para os lombos. Paulo afirma lá em Efésios 6, no versículo 14: cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade. A água, aquele que bebe da água, aquele que permite entrar nas águas do Espírito, é um crente verdadeiro, é um crente que não mente, é um crente que não omite, é um crente santo, porque onde tem água, onde tem o lombo cingido, esse crente fala e faz sempre a verdade. E aí ele começou a andar, e aqui no versículo 5, ele mediu mais 1000 côvados. E aí nós chegamos a 2 quilômetros, a 2.000 metros. Quando ele chega aí, a Bíblia vai dizer que a água era tanta que tornou-se um ribeiro que ele já não podia atravessar a pé. Agora, ele só conseguiria passar naquele ribeiro a nado. E quando nós vemos o rio já tomado, o profeta sem poder atravessar a pé, só nado, a Bíblia quer nos falar que quem bebe da água do Espírito Santo, esse crente recebe a plenitude do Espírito de Deus. Ei, crente, mas não fica só nisso não, sabe por quê? Porque na visão, aquele ser angelical leva ele de novo para a margem do rio. Sabe por que Deus nos faz encontrar certas dificuldades na vida? Pode ter certeza, Deus não está te maltratando, Deus não está judiando de você. Entenda que Ele está caprichando para te entregar o melhor, o melhor, o melhor. Permita a água fluir, permita a água jorrar, permita pegar nos seus pés, permita chegar até os teus joelhos, permita até a tua cintura, permita a plenitude da água e comece a nadar no oceano do Espírito, e grite por Ele: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem agora, Espírito Santo, e toca na tua igreja, toca nesse crente, Senhor, que abre a boca para se alimentar da água cristalina, que é o teu Espírito Santo. E aí quando ele volta à margem do rio, aquele lugar de onde ele tinha saído, não era mais o mesmo. Agora, ele viu que cresceu árvores. Agora ele viu que os peixes começaram a chegar. Sabe por quê? Essa era uma região do Mar Morto, um dos lugares mais baixos em questão de mar já conhecido. Por isso que o sal se concentrava ali. É um dos 10 rios da época da Palestina, para os irmãos terem uma ideia, mais baixo do nível do mar. E ali as águas não têm saída. E é por isso que ia montando sal, sal, sal. E ali não tinha vida. Ali não tinha peixe, ali não tinha vegetação. Nada ali acontecia, porque aquela água era considerada água morta. Era considerada o mar morto. Mas Deus fez ele voltar até lá. Sabe por quê? Porque às vezes nós começamos a crescer, a achar que somos, a achar que só nós podemos fazer, a achar que a igreja sem a gente não é nada, que aquele solo não vai ser igual se eu não estiver lá.
noite, a água que sai daqui deste interior, deste altar, vai te dar vida. Eu não sei qual é a quilometragem que tu já correste, não sei quanto tempo você está na caminhada. Agora entenda isso, que a cada caminhada, a cada profundidade que aquele ser angelical levava o profeta, primeiro ele metia para poder liberar caminho para o profeta. O Senhor está passando em revista. Aleluia, tem muita gente brincando com o Senhor. Aleluia, Senhor. Tem muita gente que acha que pode continuar a fazer porque está no tempo da graça. Tem muita gente brincando com o Evangelho, traduzindo as coisas que Deus dá para o seu bel prazer. Mas o Senhor está passando em vigília a igreja dele. E ai daquele, eu não vim aqui fazer barulho, eu não vim cantar hinos de poder. Eu vim aqui porque o Espírito de Deus mandou eu dizer para a igreja que sem água não há vida. Tem muitos crentes entrevados dentro da igreja. Sabe por quê? Infelizmente, eu vou falar porque eu recebo ordem de Deus para falar, querendo pregar para a família com 2, 3 divórcios, querendo dizer a jovens, alertar as jovens sobre pecado, deixando, permitindo, passando na sua vista a fornicação. Tem muitos crentes adulterando dentro da igreja, e eu não falo isso porque estão falando, não, eu falo porque eu conheço. E diz para mim, sabe o quê? Não, Márcia, isso aí é porque estão entendendo a palavra de Deus de forma radical. Mas a Bíblia diz: ai daquele que acrescentar um tio à palavra. Ai daquele. Ai daquele. Alguém chegou para mim e disse assim: Márcia, eu quero que você cante um hino, e fulana de tal vai cantar 5 hinos. Eu nunca me importei com isso. O noivo sabe, minha filha sabe. Eu não tenho essas dificuldades comigo. Se me der oportunidade, amém. Se não me der oportunidade, amém. Eu não fui chamada por ninguém, eu fui chamada por Deus. E quando Ele manda fazer, eu faço. E quando Ele manda eu falar, eu falo. Agora, falo a verdade. Aleluia, Senhor. E essa pessoa estava partindo para o 4º casamento. E eu falei assim: Jesus, como a sua igreja está seca, como águas não fluem mais do altar, como ensinar aquilo que eu não estou dando de exemplo? Eu já disse à igreja, sempre testemunho por onde eu passo. Eu fiquei 20 anos sozinha, 20 anos esperando no Senhor. Criei minha filha sem pai, pai morto, marido morto, meus pais me ajudando, mas fui servir ao Senhor, fui ser fiel ao Senhor. Propostas dentro da igreja, alguns engraçadinhos, até com bilhete dentro da Bíblia, com bilhete dentro de caneta, e eu só dizia para esses atribulados: irmão, eu estou decepcionada com você. Sabe por quê? O tempo de Deus não tinha chegado. Era o tempo de eu passar pela minha viuvez sozinha, com a minha filha, estudando, com os meus pais, cuidando do ministério que o Senhor me confiou. Não era o tempo de Deus. Mas quantas mulheres do nosso meio não se aguentam, não sabem mais esperar no Senhor? Moças que se apressam. Esses dias eu tive uma notícia, eu vi uma moça muito gorda, fortezinha, e aí a mãe dela me liga desesperada, chorando, e fala assim para mim: Márcia, a minha filha está grávida. E o detalhe, Márcia, é que ela não casou-se ainda. Ei, moça, ei, moço, o único fogo que tu pode sentir é o fogo do Espírito Santo.
Minha filha, eu vi já com 2 butucas assim, mais um óculos de grau. Isabel não pode isso, Isabel não pode aquilo. E quando ela disse para mim, mãe, eu preciso me casar, então minha filha, se tu queres, case. Mas case no Senhor. Sabe por quê? Porque os jovens, ele tem hormônios. E você pensa que eu acho que não sei por que eu estou falando isso? Meu Deus! O Senhor está aqui nesse lugar. Com Deus ninguém brinca. De Deus ninguém se esconde. Está pensando que não vai ligar até quando? Meu Deus! Tu vai mentir até quando? Tu vai enganar a igreja até quando? O Senhor te chama nesta noite a responsabilidade. É momento de perdão. É momento de conselho. Deus não vai deixar a igreja neste lugar se corromper com água suja que o mundo e que outras coisas estão oferecendo por aí, não. Tu foi chamado para ser diferente. Tu foi chamado para ser salvo. Ai, pega a palavra sábia. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Com a permissão do pastor. Aleluia, sim, Jesus. Eu sei que tu estás aqui. Graças seja de Vou te dizer um negócio. Deixa eu descer. Jesus amado! O Deus que eu conheço não envergonha ninguém. É verdade, Senhor. Aleluia. O Deus que eu sirvo há 48 anos, ele não envergonha ninguém. Mas você está aqui no nosso meio. Meu Deus! Deus te trouxe aqui. Eu não posso te apontar porque tu és uma alma de grande valor para Deus. Jesus! Eu gostaria de chamar os crentes aqui nesta noite para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus! Mas o Senhor falou comigo que é diferente. Não adianta pular, sapatear, relampear e ter fogo com a vida suja. Não adianta. Os poucos que se atreveram a entrar até o Santo dos Santos, até o lugar santo, foram fulminados porque entraram em pecado. Ai, Senhor! Mas nessa época que nós estamos vivendo, na época da graça, o Senhor fala para mim esta noite, chamar aqui à frente os jovens da igreja. É todos os jovens. Eu não estou dizendo que todos os jovens estão em pecados. Não, não é isso. Eu vou chamar porque Deus não quer apontar quem precisa de conserto. Oh, Jesus! Reverência.